Um judeu não existe escravidão perpétua em Israel. A escravidão de Israel ela é limitada por tempo. Cada 7 anos você tem que liberar o escravo, você tem que perdoar as dívidas. Cada 50 anos é o ano do jubileu, as terras voltam para os donos para os antepassados, quer dizer, também você não pode ter um latifundiário, quer dizer, o teu avô comprou terra de muita gente, o teu pai também comprou terra de muita gente, estava endividado. Gente, quem que vende a terra? Era um endividado. Gente, olha que bonito, quando vocês leem. Você tem um escravo em Israel, você libera ele. Você pode liberar ele, muitíssimo obrigado, pelos 6 anos que você trabalhou comigo, pode ir embora. Pode liberar ele assim? Você tem que dar para ele gado, você tem que dar para ele semente, você tem que possibilitar ele criar uma estrutura que ele não volte a ser devedor e não volte a ser escravo. Essa é a tua obrigação. E o que acontece com alguém que diz assim, mas o Gustavo é um patrão, ó, joia, eu quero ficar na casa dele. Eu tô melhor, eu não quero preocupação de ter que... Ele me deixa... Tomando conta de quê? Ele me deixa tomando conta da piscina, eu estou satisfeito com o meu trabalho. E eu quero continuar escravo na casa dele. O que vão fazer comigo em Israel? Brasil? Vão furar a tua orelha e vão botar uma argola na tua orelha. Ou seja, que todo mundo em Israel veja que você recusou a tua liberdade. A liberdade, ontem Gustavo falou que quando Deus se apresenta, ele não se apresenta, eu sou o Deus que criou o mundo. Que criar o mundo é mais, você pode dizer, é muito maior, é um feito muito maior do que libertar eu sou o Deus que te tirou das terras do Egito. Ou seja, você criar o homem é importante, mas você dar a liberdade ao homem tem uma transcendência muito superior. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Essa é a apresentação, e quando ele fala, não terás outro perante mim, etc, etc, etc. Povo meu, olha os nomes que nós temos aqui. Nós estamos, como eu falei para vocês, vamos começar a cruzar agora a Galileia. O beco do ônibus está em direção do Oriente e nós estamos indo agora em direção do Ocidente. Vamos cortar todo o Ocidente até chegar a Haifa, ou chegar mais ao norte de Haifa, vamos chegar próximos de Naharia. Como? Seria Netânia? Seria Netânia? Naharia seria Netânia? Betânia? Não. Não, Natânia não. Natânia é uma cidade ao norte, pertinho da minha cidade. Está a 20 quilômetros acima de Tel Aviv, Natânia. Naharia, Har em hebraico é montanha. A cidade de Naharia está na fronteira com o Líbano. Hoje, vocês vão estar mais próximos de Beirute do que de Jerusalém. Eu vou levar vocês para tirar uma foto. A gente vai descer com um carrinho, não vamos no Rosh Hanikra. Rosh Hanikra está no nosso programa, que a gente desce para ver as grutas. Sim. Ok, gente, então hoje eu vou levar vocês a 120 quilômetros de Beirute. Aí você pode passar, você só não pode voltar depois, mas... Fale. Desde quando começou essa inimizade Israel-Líbano? Líbano. Gente, Israel tinha certeza. Eu cheguei aqui em Israel, se alguém... o que todo político em Israel falava nos anos 60, nos anos 70, que era o seguinte: nós não sabemos quem vai ser o primeiro país a fazer paz com Israel, mas o segundo vai ser o Líbano. O Líbano, naquela época, era um país que tinha uma maioria cristã dentro do Líbano, cristãos maronitas. O que aconteceu? Com as guerras civis no Líbano, que houveram algumas guerras civis no Líbano,
A população cristã, que era a população mais rica, mais educada, mais forte, eles encontram facilmente o caminho para ir para Foz do Iguaçu, ou ir para Colômbia, ou ir para América Central, e eles abandonam, todos eles falam francês muito bem, quer dizer, do francês para o português o espanhol já está mais fácil, e o que aconteceu foi um revertério no Líbano. Vou dar um pouquinho história do Líbano para vocês entenderem se é interessante. Ótimo. Ok, a história do Líbano é o seguinte: termina a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, termina a Primeira Guerra Mundial. Quem são os vitoriosos? Inglaterra e França ganham a guerra contra o Império Otomano, que são os turcos, e os alemães, e os austríacos, e húngaros, etc. Há um destrinchamento do Império Otomano que durou 400 anos. Desde Sulimão o Magnífico, destrói o Império Otomano, e os ingleses e franceses fazem um tratado chamado Tratado de Sykes-Picot, que são os dois ministros dos exteriores da Inglaterra e da França, e eles fazem um acordo dividindo o mundo que era otomano entre França e Inglaterra. Os franceses ficam com o Líbano e ficam com a Síria. O problema todo é que durante a Primeira Guerra Mundial, alguém escutou falar num cara chamado Lawrence da Arábia? Lawrence da Arábia era um coronel inglês que ele consegue organizar forças árabes na Arábia Saudita para lutarem contra os turcos. Ou seja, um coronel cristão que consegue puxar muçulmanos para lutar contra muçulmanos. E ele falava muitíssimo bem árabe, ele era arabista, e ele promete para o rei da Arábia que ele vai ser califa em Damasco. Mas quando termina a guerra e fazem um acordo, Líbano e Síria ficam na mão da França. Você pode dar para uma coisa que não é tua? Não pode. Os ingleses estavam com um problema. O que é que os ingleses fazem? Tem a terra de Israel, que é Palestina, terra de Israel, que é uma terra de 94 mil quilômetros. Desses 94 mil, 70 mil mais ou menos, eles estão na margem oriental do Jordão, que é hoje em dia o país chamado Jordânia. E do outro lado tem o que nós chamamos Palestine Israel. Ok? Eles dão para Hussein, eles dão a margem oriental do Jordão e transformam essa parte no que eles chamam de Transjordânia. Esse nome Transjordânia era o nome oficial do país até 1948. Em 1948, quando tem a Guerra de Independência de Israel contra o mundo árabe, a Legião Jordaniana, que era comandada também por um oficial inglês chamado